Arthur era um homem dedicado à sua família. Ele amava sua esposa e sua filha e fazia de tudo para agradá-las. No entanto, a situação se complicou depois que ele encontrou uma jovem no meio da estrada deserta. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Enquanto Arthur dirigia seu caminhão pela estrada deserta, o cansaço pesava em seus olhos. Ele lutava contra o sono, mas a jornada parecia interminável. As luzes dos postes à beira da estrada passavam como borrões enquanto ele se esforçava para manter a concentração. O pensamento de chegar em casa e se aconchegar na cama era tentador, mas havia uma parada obrigatória antes disso. A padaria da estrada. Arthur sabia que sua esposa e filha esperavam ansiosas pelos pães frescos daquele lugar. E ele não podia resistir a fazer suas duas mulheres felizes. Arthur estacionou seu caminhão na vaga familiar da padaria e desceu, sentindo o aroma convidativo de pão fresco no ar. Ele já se sentia em casa ali. Ao entrar, seus olhos encontraram o rosto amigável do Sr. Cláudio, o proprietário da padaria, que sorriu calorosamente ao vê-lo. Cláudio, boa noite. Arthur cumprimentou, sua voz carregada de entusiasmo. Boa noite, Arthur. Como vai hoje? O Sr. Cláudio respondeu, com sua expressão refletindo o prazer de ver um cliente regular. Arthur apenas sorriu e disse: o de sempre, por favor. Ele mal precisava pedir, o Sr. Cláudio já sabia exatamente o que ele gostava. Enquanto o Sr. Cláudio se afastava para preparar o pedido, Arthur deixou seu olhar vagar pela pequena padaria. Foi então que ele notou uma jovem organizando cuidadosamente algumas mercadorias nas prateleiras. Ela parecia concentrada em sua tarefa, mas havia uma suavidade em seu rosto que o intrigava. Quando o Sr. Cláudio voltou com o pedido de Arthur, este não pôde deixar de perguntar: quem é aquela jovem lá? O velho padeiro sorriu com ternura. Ah, aquela é minha neta, Alana. Ela pediu para trabalhar na padaria por um tempo, queria aprender um pouco sobre o negócio da família, sabe? Arthur assentiu, admirando a iniciativa da jovem. É bom ver a tradição sendo passada adiante. Ela parece estar se saindo muito bem. Sim, estou muito orgulhoso dela, respondeu o Sr. Cláudio, seu olhar carregado de afeto. Bem, aqui está o seu pedido, Arthur. Espero que goste. Quando o Sr. Cláudio terminou de falar sobre sua neta, a jovem ergueu a cabeça e caminhou em direção ao avô, um sorriso gentil iluminando seu rosto. Ela parecia radiante com o trabalho bem feito. O Sr. Cláudio então apresentou Arthur, mencionando que ele era um cliente fiel e antigo que sempre passava pela estrada e frequentava a padaria. A moça, identificada como Alana, estendeu a mão para Arthur com um sorriso caloroso, seu gesto amigável transmitindo uma genuína hospitalidade. Arthur retribuiu o sorriso e apertou sua mão, sentindo uma sensação reconfortante ao conhecer alguém novo em um lugar tão familiar. É um prazer conhecê-la, Alana, disse Arthur com sinceridade. Mas o seu avô me enganou, antes ele havia me dito que não tinha netos. A expressão no rosto do Sr. Cláudio e no de Alana mudaram quase ao mesmo tempo. O idoso apenas sorriu em resposta. Alana inclinou a cabeça levemente, agradecendo o elogio com um brilho nos olhos. O prazer é meu, Arthur. Espero que você goste dos pães hoje. Após pagar pelo pedido, Arthur pegou os pães cuidadosamente embalados e se despediu, prometendo voltar em breve. Ele saiu da padaria com um aceno amigável, sentindo-se contente por ter conhecido Alana. De volta ao caminhão, Arthur recebeu uma ligação de sua esposa, que perguntava onde ele estava. Com um sorriso nos lábios, ele respondeu que estava na estrada e logo chegaria. Com os pães frescos ao seu lado, Arthur voltou a dirigir. Arthur finalmente chegou em casa, sentindo o peso do dia cansativo se dissipar quando girou a chave na fechadura. A porta mal tinha se aberto quando uma pequena explosão de energia veio em sua direção. Sua filha, a adorável Ana, de apenas 4 anos de idade, correu na sua direção com os braços estendidos para um abraço. Papai, ela gritou, sua voz doce transbordando de alegria enquanto ela se lançava nos braços dele. Arthur envolveu Ana em um abraço caloroso, sentindo-se instantaneamente revigorado pelo amor incondicional de sua filha. Logo em seguida, sua esposa Juliana apareceu com um sorriso suave nos lábios. Finalmente em casa! Ela disse, dando a Arthur um beijo e um abraço reconfortante.
Juliana então comentou que Arthur havia demorado um pouco mais do que o habitual, e ele levantou a sacola de pães com um sorriso travesso. É que passei na padaria da estrada para pegar os pães que vocês tanto adoram, ele se justificou, provocando um brilho de antecipação nos olhos de sua família. A pequena Ana, animada, pegou a sacola da mão do pai e saiu correndo em direção à cozinha, ansiosa para ver os tesouros que ele havia trazido. Enquanto Arthur seguia sua filha, ele sentia uma gratidão profunda por momentos como esse, quando podia fazer sua família feliz com pequenos gestos. Depois de um dia longo e desafiador, Arthur finalmente se permitiu relaxar. No dia seguinte, ainda às 4 da manhã, o som insistente da campainha ecoou pela casa de Arthur, que se remexeu na cama, meio sonolento, tentando compreender a interrupção tão cedo. Lentamente, a realidade começou a se infiltrar em sua mente, e ele se lembrou que havia combinado com seu amigo David para dar uma carona no caminhão naquela manhã no caminho para o trabalho. Com um suspiro, Arthur se levantou, esfregando os olhos enquanto seguia para atender a porta. David estava lá, pronto para o trabalho, com um sorriso sonolento no rosto. Desculpe pelo horário, Arthur. Te acordei umas horas antes do seu expediente, disse David sorrindo ironicamente e bocejando. Arthur sacudiu a cabeça, tentando afastar a névoa do sono. Vou lhe cobrar por isso. Entre e espere um pouco enquanto eu me arrumo. Enquanto Arthur corria para se vestir, ele sentia o peso da manhã caindo sobre ele. Ele entrou rapidamente no quarto, dando um beijo suave na bochecha de Juliana, que murmurou um boa sorte. Sonolento. Em seguida, ele seguiu para o quarto de Ana, onde a pequena ainda dormia tranquilamente. Com cuidado para não acordá-la, ele deixou outro beijo na bochecha da filha, desejando a ela um bom dia silenciosamente. Com um último olhar para sua família, Arthur saiu de casa, pronto para enfrentar mais um dia de trabalho árduo. Enquanto David e Arthur compartilhavam a cabine do caminhão, a conversa fluiu de maneira descontraída. Em determinado momento, David trouxe à tona o assunto de Alana, a neta do Sr. Cláudio, despertando a curiosidade de Arthur. Você já conheceu a Alana, certo? David perguntou, virando-se para Arthur com um brilho de expectativa nos olhos. Arthur assentiu, lembrando-se da breve interação na padaria. Sim, eu a conheci. Parece ser uma garota muito legal. David sorriu, parecendo um pouco mais animado. Eu tentei puxar assunto com ela outro dia. Ela tem um jeito bem tranquilo, sabe? Parece ser alguém com quem seria legal conversar. Arthur soltou uma risada suave. Ei, você está interessado nela, não é? O olhar de David se desviou um pouco, mas ele não negou. Bom, eu tentei a sorte, confessou ele, levando as mãos à cabeça. Mas acho que ela não estava muito interessada em mim. Arthur riu abertamente, sacudindo a cabeça. Isso é só o seu pessimismo falando, cara. Você devia continuar tentando. Quem sabe o que pode acontecer? David apenas cruzou os braços, um sorriso irônico surgindo em seus lábios. Mais tarde, Arthur dirigiu seu caminhão até a familiar padaria da estrada, pronto para mais uma parada antes de retornar para casa. Ao entrar, ele foi recebido não pelo rosto amigável do Sr. Cláudio, mas sim pela jovem Alana, que o cumprimentou com um sorriso caloroso. Olá, Arthur. Bem-vindo de volta, disse ela, com uma voz suave e acolhedora. Surpreso com a ausência do Sr. Cláudio, Arthur perguntou educadamente. Onde está seu avô, Alana? Ela explicou que o Sr. Cláudio havia saído para resolver alguns assuntos e pediu para ela cuidar da padaria em seu lugar naquele momento. Arthur assentiu, admirando a responsabilidade precoce da jovem. Antes que Arthur pudesse fazer seu pedido habitual, Alana o interrompeu de forma proativa, dizendo que já havia decorado seu pedido e queria buscá-lo imediatamente. Ele a observou enquanto ela se movia graciosamente pela padaria, maravilhado com sua eficiência e determinação. Enquanto Alana preparava os pães, Arthur não pôde deixar de notar algo diferente em seu comportamento. Seus olhos pareciam fixos nele, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Era um olhar enigmático, carregado de algo que ele não conseguia identificar. Arthur se perguntou o que poderia estar passando pela mente da jovem enquanto ela o observava. Mesmo intrigado, Arthur aceitou os pães com um agradecimento sincero quando Alana lhe entregou. Enquanto Alana retornava com os pães, Arthur decidiu puxar assunto e perguntou casualmente. Quantos anos você tem, Alana? Ela sorriu timidamente antes de responder. Tenho 21 anos.
Arthur franziu a testa ligeiramente, surpreso ao perceber a diferença de idade entre eles. Ele sabia que Alana era jovem, mas não tinha percebido que tinha quase o dobro da idade dela. Uma sensação de estranheza se instalou em sua mente, mas ele logo a afastou, focando-se em agradecer a ela quando ela lhe entregou os pães. Obrigado, Alana. Até mais, disse ele. Enquanto Arthur se dirigia para a saída, Alana o chamou de volta com uma voz hesitante. Ele virou-se para olhá-la, mas ela fez um gesto negativo com a cabeça e disse para deixar para lá. Antes que ele pudesse perguntar se estava tudo bem, ela desapareceu de sua vista, deixando-o perplexo e um pouco desconcertado. Arthur voltou para seu caminhão, a mente turva com as emoções conflitantes daquele breve encontro. Ele retomou seu caminho pela estrada, perdido em pensamentos sobre o que poderia ter causado a reação estranha de Alana. Talvez houvesse mais para descobrir sobre a jovem do que ele imaginava. Enquanto Arthur dirigia pela estrada deserta em direção ao seu trabalho naquela manhã, seus pensamentos vagueavam entre as tarefas do dia que o aguardavam. De repente, algo chamou sua atenção. Uma figura solitária sentada no chão do acostamento. À medida que se aproximava, ele percebeu que era Alana, a mesma jovem da padaria alguns dias atrás. Uma preocupação imediata tomou conta de Arthur. Ele parou o caminhão ao lado dela, seu coração batendo rápido enquanto ele tentava entender o que poderia estar errado. A Alana estava ali, de cabeça baixa, parecendo desanimada e desamparada. Ela deu uma leve olhada para cima ao ouvir o som do caminhão, mas logo abaixou a cabeça novamente, sem dizer uma palavra. Arthur saiu do caminhão e se aproximou dela com passos hesitantes, sua mente girando com preocupação e incerteza. Alana, o que aconteceu? Você está bem? Ele perguntou com uma voz suave, tentando transmitir conforto e apoio. Alana levantou lentamente a cabeça, seus olhos encontrando os de Arthur com uma intensidade que o deixou completamente perdido. Ele podia ver a dor e a angústia refletidas em seu olhar, e isso o deixou ainda mais preocupado. O que está acontecendo, Alana? Ele perguntou novamente. Com um movimento lento e trêmulo, Alana se levantou do chão e respondeu com uma voz embargada. Eu não aguento mais. Antes que Arthur pudesse compreender completamente suas palavras, Alana o empurrou para trás, atrás do caminhão. Ele ficou atordoado e confuso com a súbita mudança de comportamento da jovem, sem entender o que estava prestes a acontecer. Em um gesto repentino, Alana puxou a alça de sua blusa, revelando seu ombro descoberto. Arthur ficou paralisado com o que viu. Então, ele não resistiu e a abraçou. Minutos depois, Arthur a deixou na padaria e foi para o trabalho. Após o trabalho, Arthur tomou a decisão de passar na padaria mais uma vez, mas desta vez não era para comprar pães. Ao entrar, ele cumprimentou o Sr. Cláudio com um aceno e pediu para falar com Alana. O velho padeiro prontamente a chamou, e em pouco tempo, Alana apareceu na porta, seu rosto iluminado por um sorriso caloroso. Arthur retribuiu o sorriso e sugeriu que conversassem em um lugar mais privado. Alana concordou prontamente e os dois se dirigiram para trás da loja, onde estariam longe dos olhares curiosos dos clientes. Depois de alguns minutos ele voltou para seu caminhão. Quando Arthur finalmente chegou em casa, ele foi recebido com os abraços calorosos de sua filha e os beijos amorosos de sua esposa. No entanto, Juliana logo notou a ausência dos pães que ele normalmente trazia da padaria. E onde estão os pães, querido? Ela perguntou com uma expressão curiosa. Arthur sentiu um aperto no peito ao perceber que havia esquecido novamente de comprar os pães. Ele se enrolou nas palavras por um momento, tentando encontrar uma desculpa rápida, mas acabou apenas dizendo que havia esquecido. Juliana estranhou, mas optou por não perguntar mais naquele momento. No entanto, quando a mesma situação se repetiu mais 2 vezes nos dias seguintes, sua preocupação começou a crescer. Quando Arthur chegasse em casa naquele dia, Juliana decidiu que era hora de ter uma conversa séria com ele. Ela estava começando a temer o pior e não podia mais ignorar os sinais de que algo estava errado. Arthur chegou em casa naquela noite, mas desta vez não estava sozinho. Ele estava acompanhado de Alana, e sua presença imediatamente desencadeou uma série de reações. Enquanto Arthur abria a porta, sua filha correu em sua direção como de costume, mas parou subitamente ao ver Alana ao lado dele. Juliana, por sua vez, ficou completamente confusa ao ver a presença da jovem desconhecida. Com uma expressão confusa e os olhos franzidos, Juliana perguntou quem era aquela mulher.
Arthur sentiu um nó se formar em sua garganta diante da pergunta direta de sua esposa. Ele sabia que era hora de enfrentar a situação de frente. Juliana, nós precisamos conversar, disse ele com uma voz tensa e hesitante. O coração de Juliana começou a bater mais rápido, sentindo um aperto no peito ao ouvir a seriedade na voz de Arthur. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seu marido, que sempre a tratou com amor e respeito, poderia estar envolvido em algo tão doloroso quanto uma traição? Arthur abaixou-se na altura do ouvido de Ana, e com uma voz suave, pediu para que ela fosse para o quarto. A menina, percebendo a seriedade da situação, obedeceu sem protestar. Em seguida, Arthur convidou Alana a se sentar ao seu lado, enquanto Juliana permanecia de pé. Ela exigiu saber o que estava acontecendo, suas palavras carregadas de ansiedade e desconfiança. Arthur franziu a testa, negando com a cabeça diante das acusações de sua esposa. Ele pediu a Juliana para se sentar e ouvir com atenção, lhe implorando para confiar nele o suficiente para ouvir sua explicação. Finalmente, com Juliana sentada diante dele, Arthur reuniu toda a coragem que tinha para começar a explicar a situação delicada que os envolvia. Ele começou perguntando se Juliana se lembrava de Sara, sua ex-namorada. A confusão pairava no ar quando Juliana respondeu afirmativamente, sem entender onde aquela linha de questionamento estava levando. Arthur então mergulhou direto ao ponto. Ele explicou que, antes de se separarem, Sara estava grávida e nunca revelou isso a ele. O choque se estampou nos olhos de Juliana, seus pensamentos girando com a revelação chocante. Continuando, Arthur contou como ele se encontrou com Alana. Ele revelou que Alana não era realmente neta do Sr. Cláudio. Em vez disso, ela tinha criado uma história para que ele fingisse ser seu avô, tudo para que ela pudesse se aproximar de Arthur e confirmar se ele era realmente seu pai. À medida que as palavras de Arthur ecoavam pela sala, o peso da verdade começou a se instalar sobre Juliana. Ela estava atordoada, tentando processar todas as informações que havia acabado de receber. Alana revelou o doloroso segredo de sua infância, explicando como sua mãe a maltratava e a privava de amor e cuidado. Sempre que perguntava sobre seu pai, a resposta era que ele havia falecido, uma mentira cruel que a manteve afastada da verdade sobre sua própria identidade. No entanto, Alana eventualmente descobriu o paradeiro de Arthur e concebeu um plano para encontrá-lo, buscando respostas e talvez um pouco de conforto em meio à dor que carregava. Juliana estava completamente surpresa com essa revelação, e com os olhos arregalados de espanto, ela perguntou a Arthur como ele descobriu que Alana era sua filha. Arthur compartilhou o momento em que tudo se esclareceu para ele. Ele explicou como, um dia, enquanto ia para o trabalho, encontrou Alana solitária e triste na beira da estrada. Ao parar para vê-la, Alana revelou a tatuagem única em seu ombro, uma tatuagem que apenas os membros de sua família e ele possuíam. Era uma tradição familiar significativa, onde aos 18 anos, cada membro fazia a mesma tatuagem no ombro esquerdo como um símbolo de união e pertencimento. Alana descobriu sobre essa tradição e fez a tatuagem como uma tentativa de se conectar com o pai que ela nunca teve a chance de conhecer. Arthur expressou sua ideia de convidar Alana para morar com eles, mas enfatizou que a opinião de Juliana era fundamental. Juliana, sem proferir uma palavra, levantou-se e abraçou a jovem com um gesto de compaixão e empatia, expressando seu pesar pelo sofrimento que Alana havia enfrentado. Surpresa com a resposta amorosa de Juliana, Alana retribuiu o abraço, sentindo-se emocionada com a calorosa recepção. As lágrimas desceram pelo rosto de Alana enquanto os abraços transmitiam um apoio mútuo e uma sensação de acolhimento. Quando Juliana finalmente a soltou, ela assegurou a Alana que seria muito bem-vinda em sua casa, a acolhendo como parte da família. Arthur e Alana se olharam, seus corações repletos de gratidão e felicidade pelo amor e aceitação de Juliana. Assim, com a bênção de Juliana, a decisão foi tomada e Alana se mudou para a casa de Arthur e Juliana. Felizmente, eles se deram incrivelmente bem desde o início. A pequena Ana estava radiante por ganhar uma irmã mais velha, e Juliana tratou Alana com o mesmo amor e cuidado que dedicava à sua própria filha. Arthur estava transbordando de alegria ao ver sua família se unir e prosperar, grato por tudo ter se resolvido de forma tão positiva. No lugar de Juliana, qual seria a sua reação ao receber uma revelação como essa? Conseguiria aceitar a jovem em sua casa tão rapidamente? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar.
Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.